Meus queridos, tudo bem? Dando continuidade do estudo do módulo 26, caderno 3 agora. Peguem sua apostila caso queiram acompanhar. Este capítulo nós trabalharemos especificamente a questão do adjunto adnominal. Na aula anterior, nós fizemos uma revisão a respeito da morfologia e nós estudamos algumas das classes de palavras, as que de fato estão conectadas com o adjunto adnominal. Então vamos lá verificar como é que acontece o adjunto, o que é necessário, como é que eu consigo identificá-lo. O adjunto determina, qualifica ou caracteriza o nome a que se refere. Nossa, professor, o adjunto é muito parecido com o adjetivo. Calma que nós vamos chegar lá. Pode se referir a qualquer termo da oração, sendo ele sujeito, objeto, complemento nominal, agente da passiva, aposto e predicativo. Funcionam como adjunto adnominal: artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral e pronome adjetivo. Por isso nós fizemos um estudo acerca desses fatores aqui, tá bom? Olha só esse exemplo de adjunto. As fortes chuvas de verão destruíram nossas plantações de milho. Fazendo uma análise aqui, olha só como é que eu retiro os itens. As, artigo, fortes, adjetivo, de verão, locução adjetiva, nossas, pronome adjetivo, de milho, locução adjetiva. Então, se vocês forem analisar toda a frase, esses pontos que estão em vermelho, vocês vão retirar isso aqui, tá bom? E olha só os outros exemplos. Aqueles pacientes jardineiros cultivam belas flores do Oriente. Aqui nós temos o sujeito, tá? E aqui nós temos o objeto direto. Os dois lados da avenida foram tomados por uma multidão ruidosa. Nós temos o sujeito e nós temos o agente da passiva. Os astecas são um antigo povo mexicano. Sujeito, predicativo do sujeito, um antigo povo mexicano. Professor, por que o senhor trouxe esses exemplos? Porque quando nós retomamos aqui, ele diz aqui, ó, pode se referir a um desses termos aqui. E agora nós estamos vendo onde eles estão localizados nas frases que nós estamos realizando a leitura, tá bom? Todos os convidados do embaixador se surpreendiam com a exótica decoração da mansão. Sujeito, objeto, indireto. Eu gosto dos seus olhos, de mais os. Ou seja, como é que eu consigo estabelecer esse dois? De mais os. Eu consigo estabelecer o dos. Acreditamos nas suas mentiras. Em mais as formam suas. Aliás, formam nas, desculpa. O suas aqui, ele vai estar associado ao adjunto. Assistimos às peças de teatro. Mais as forma as craseado, tá bom? Então, tudo isso que está de vermelho, daqui a pouco nós veremos que ele terá aí uma utilidade muito grande e realmente nós precisaremos caracterizá-lo dentro da estrutura. Atenção, a menina alegre chegou hoje. A menina chegou alegre hoje. Em um, que é essa daqui, tá? Alegre é adjunto adnominal de menina, pois não há nenhum termo entre o nome e o adjetivo. Então, primeira coisa, quando se fala de adjunto adnominal, é aquele termo que está junto do nome. Se há alguma interferência de algum termo, eu não classifico mais como adjunto adnominal. Só pode ser quando está junto, tá? É uma caracterização, mas precisa estar junto. Professor, e o adjetivo? O adjetivo nós estudamos lá na morfologia. Aqui na sintaxe eu chamo de adjunto adnominal, tá bom? Claro que o adjunto adnominal ele é mais amplo, então é necessário que você realmente verifique se é adjetivo, se é numeral, se é artigo, tudo isso para não fazer as considerações erradas.
Em 2, alegre não é adjunto adnominal. Por quê? Porque houve um termo, houve um verbo que separou. Não precisa ser necessariamente apenas um verbo. Pode ser qualquer outro termo que distancie, tá? O nome da caracterização. Pois entre o nome e o adjetivo há um verbo. Então, neste caso, é predicativo, tá bom? Para quem não lembra o que é predicativo, exprime uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto. Liga-se ao sujeito ou ao objeto através de verbo de ligação, claro ou subentendido. Ele pode vir expresso na frase ou não. Funciona como predicativo o adjetivo, mas cabe a vocês lembrarem. Adjetivo, tá? Na morfologia, adjunto adnominal, na sintaxe. Exemplo, os policiais encontraram uma vazia casa. Encontraram um verbo transitivo direto, a casa, objeto direto. Vazia é predicativo do objeto, porque faz parte aqui, quando a gente faz a separação, do objeto. Os policiais encontraram uma casa, tá? E a casa vazia. Ou seja, neste caso aqui, tá? Nós vamos perceber que há a mudança de ordem. Essa mudança de ordem, ela não provoca tanta alteração, tá bom? E aí nós temos uma pequena especificação. Em orações com predicativo do objeto, o verbo de ligação fica subentendido. Por isso, para facilitar a análise, é conveniente desdobrar a oração. Aqui, tá? Nós temos um formato e aqui nós temos outro. Professor, como assim? Se nós formos ver aqui, está subentendido, ó. Os policiais encontraram a casa e ela estava vazia. Está subentendido. Então, pode vir assim ou pode vir assim. Não vai alterar a questão da classificação. Só vai alterar realmente a ordem que aparece aí os termos, tá bom? E aqui, diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Adjetivo ou advérbio mais preposição é igual a sempre complemento nominal. Nosso time está confiante na vitória. Substantivo concreto mais preposição é igual a sempre adjunto adnominal. As árvores da praça estão cheias de flores. Pode enrolar um pouquinho, tá? Porque nós temos preposição e são bem parecidos a utilização do complemento nominal e do adjunto adnominal. Substantivo abstrato mais preposição, olha só a diferença. Se pratica a ação, adjunto adnominal, e se recebe a ação, complemento nominal. Então vocês vão elencar a diferença entre quem pratica e quem recebe a ação. A crítica do técnico irritou os jogadores. O técnico, tá, pratica a ação, então é adjunto adnominal. A crítica ao técnico irritou os jogadores. Ele recebe a crítica, não se sabe de quem, mas ele recebe. Então é complemento nominal. Aqui a crítica foi dele, tá? Ele pratica a ação e aqui ele recebe a ação, ele recebe a crítica, tá bom? E aí nós percebemos que há a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. As casas de nossas ruas eram semelhantes a castelos. Aí nós temos toda a descrição aqui embaixo dos elementos. A fazenda de meus pais ficava longe da cidade. Nós temos toda a descrição aqui dos elementos, já verificando a questão de quem recebe e de quem pratica a ação. A acusação do vereador foi considerada uma ofensa ao prefeito. Verifiquem aí todas as cores, todas as associações realizadas. E aí nós temos uma tabela. Complemento nominal versus adjunto adnominal. Amor de mãe, adjunto adnominal, tá? Pratica ou recebe? Opa, vamos lá voltar para nós vermos. Quem pratica, adjunto adnominal. Recebe, complemento nominal. Pratica, adjunto adnominal. Recebe, complemento nominal. Amor de mãe, e aí? Adjunto adnominal. Amor à mãe, complemento nominal. Preocupações do filho, adjunto adnominal. Preocupações ao filho, complemento nominal. As contrações das empresas, adjunto adnominal. As contrações de novos funcionários, complemento nominal. Ideia de posse é adjunto adnominal. O medo das mães,
as preocupações do filho, os anseios dos estudantes. Então, verifiquem aí se há ideia de posse ou não, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.